Eu lembro que eu ficava ouvindo rádio, e aí bem pequeno, né, bem criança, e os jogos sempre muito tarde. Aí eu dormia cochilando assim, com o rádio colado no ouvido, aí meu pai ia lá, colocava o cobertor, me botava para dormir, e ficava aquela memória. Então assim, eu quero ser narrador esportivo, né? Acontece que o meu irmão também sempre gostou de comunicação, ele era mais velho que eu, ele falava assim: rádio AM é coisa de velho, nós somos jovens, nós temos que fazer FM, são as novas ondas, é muito mais da hora. Aí eu comecei no FM. Ah, foi por causa do seu irmão, então. Por causa do meu irmão, ele que me incentivou no FM, porque ele já gostava do FM. Então, assim, o rádio AM ficou lá em segundo plano, que eu só fui exercer uma outra fase da minha vida, que foi no meu primeiro contato com o jornalismo. Porque eu fazia FM, programa musical, né? Desanunciando música, sorteando prêmios, atendendo ouvinte do telefone. E aí, nesse grupo que eu trabalhava, quando eu fui trabalhar profissionalmente pela primeira vez, aos 18 anos, era um grupo que tinha também rádio AM e tinha televisão, que na época era afiliada da Rede Globo. E aí eu comecei no FM, aí eles me chamaram para começar a fazer uma ponta no AM, só que aí já era jornalismo, foi meu primeiro contato. E eu também fazia chamadas para televisão, que eram aquelas do tipo, hoje assista agora, Caverna Encantada, logo após o SBT Brasil. Só que eu fazia isso na época na Globo, né? Então, assim, esse foi meu caminho. Rádio FM, depois rádio AM no jornalismo, para depois chegar em televisão. E foi em 2010 que você entrou na faculdade? Não, eu me formei em 2010. Você formou em 2010? Eu sou da turma de 2007. Tá. Aí, na faculdade, você foi pra alguma emissora? Então, o que acontece é que eu estava já no jornalismo da Rádio AM, comecei a fazer faculdade, porque eu sempre quis fazer jornalismo, né? Porque eu queria alguma Desde coisa pequeno? dentro da comunicação. Eu queria alguma coisa dentro da comunicação. O que houve é que, eu estando ali num conglomerado de comunicação, que foi a Rádio FM, a Rádio AM e a TV, todos os meus contatos, as pessoas mais próximas, o caminho era o jornalismo, que poderia me levar ou para televisão ou para o rádio, né? Porque eu sabia que eu ia ficar num desses. Só que aí que tá o detalhe. Eu não gostava de televisão. Eu não queria televisão. E a minha primeira experiência com televisão foi péssima. Como que foi na foi? faculdade. Como que Porque é o seguinte, beleza, estamos lá fazendo a faculdade, eu apaixonado com rádio, porque eles falam que rádio é um vício. E na época eu já era um locutor, apesar de muito jovem, bem reconhecido na cidade. Então, assim, a minha carreira estava no rádio e na locução. E aí eu lembro que lá pro quinto período, né, quase fechando já a faculdade, a gente foi ter aula de telejornalismo. E aí nós fomos lá fazer algumas matérias para disciplina. Então foi a primeira experiência minha com câmera. E foi horrível, porque tudo que tinha para dar errado esse dia deu. A câmera não funcionou, a bateria estava viciada, a luz queimou, o microfone deu problema. E aí eu lembro assim que a gente estava conversando antes, você falou sobre ler TP e sobre decorar. Eu tenho uma memória péssima. Então é o seguinte, para decorar, péssima. E aí o seguinte, aí você tem que fazer a parte que é a passagem, que o repórter aparece, que você tem que decorar o texto. Eu não decorava. Eu começava assim, vou te contar como foi essa minha primeira experiência. Eu estava na praça de alimentação. Primeiro ponto, importante eu fazer esse recorte também. Eu sempre fui muito tímido. Embora eu trabalhe em televisão. Não dá pra explicar. A psicologia não explica. Aí o seguinte, eu estava na praça de alimentação com um monte de gente me olhando, pessoas que eu não conhecia, e eu precisava gravar um texto. Que eu não decorava. Eu começava a falar, esquecia. Começava a falar, esquecia. Aí eu comecei a ficar suado, com a roupa toda marcando. De resto, que assim, na hora que eu parava, o pessoal que estava do meu lado lanchando continuava o texto pra mim. Porque eles já tinham decorado e eu não. Você entende? Lembra que eu cheguei em casa e falei assim, eu odiei isso, não quero fazer televisão.